Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo que finalizou há pouco. Mais um treino preparatório para pegar o Bahia na quinta-feira, jogo no Maracanã, pela partida válida pela Copa do Brasil, jogo que vale classificação para a próxima fase da competição. E vamos trazer informações sobre os lesionados do Flamengo. Alguns não são mais considerados lesionados, já estão liberados para jogar, e aí o aproveitamento vai depender da comissão técnica do Tite. Mas outro foi já definido, não pega o Bahia de jeito nenhum, não se recuperou a tempo, e nós vamos falar qual é esse jogador que não conseguiu se recuperar a tempo. Vamos trazer também informações quentinhas sobre os jogadores do Flamengo que estão com as suas respectivas seleções, quando eles chegam ao Rio, se vão ser aproveitados na quinta-feira contra o Bahia. Acabamos de apurar e trazer essa informação. No vídeo de agora também vamos falar sobre um assunto que está chamando a atenção nessas redes sociais aí. O patrocinador master do Flamengo fazendo brincadeiras com uma possível contratação de um francês. E está todo mundo achando que é o Martial, o atacante. Será que é ele? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Martial, desculpa, eu falei Martial, mas é Martial, Anthony Martial, o francês atacante que tem sido especulado no Flamengo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado. O Pix está aí na descrição. Vamos para as informações. Antes de mais nada, falar sobre o lançamento oficial da chapa de BAP, que é o principal candidato da oposição na eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer em dezembro. O lançamento oficial foi na noite da última segunda-feira. E olha, um evento de arromba, hein? De chamar a atenção. Apurei algumas informações extremamente importantes sobre esse evento. Quase 1.000 pessoas marcaram presença. Na verdade, o número exato que a organização registrou foi 942 pessoas compareceram ao evento, que foi muito prático e profissional, todo mundo elogiando bastante. A plateia e o mezanino estavam lotados e muitas pessoas nem puderam entrar, não conseguiram entrar. Talvez tenha sido recorte de público para o teatro, foi no teatro aqui no Rio de Janeiro. Muitas figuras importantes da política do Flamengo marcaram presença, muitas mesmo, Toches, enfim, o próprio Kleber Leite estava presente. Nossa, muita gente. O Marcos Mota, o advogado que muita gente conhece, declarou apoio aí ao BAP também. O Antônio Tabet, que já foi VP de comunicação do Flamengo. Nossa, muita gente mesmo, muita figura importante marcando presença no lançamento da chapa oficial do BAP. E o presidente do Google, é isso mesmo, da América Latina, tá? O presidente do Google da América Latina também marcou presença e também está apoiando o BAP nessa eleição presidencial. Outras pessoas não menos importantes, vamos lá. Lomba, que já foi VP de futebol do Flamengo na época do Eduardo Bandeira de Mello. Flávio Williman, que foi anunciado como vice-geral de BAP, caso ele ganhe a eleição em dezembro. Cláudio Prakovnik, eu sempre tenho dificuldades em pronunciar o sobrenome dele, mas é uma figura extremamente importante, fez parte aí dessa revolução financeira do Flamengo. Vários ex-presidentes também estiveram presentes, grandes beneméritos, além de outros ex-vice-presidentes das antigas gestões recentes, inclusive, e também atuais. As pessoas que foram disseram que foi muito organizado o evento, cronometrado e concatenado. Começou exatamente 7h30 da noite e terminou exatamente 9 horas da noite. Inclusive, galera, falando sobre política do Flamengo, tá uma guerra fria chata demais entre oposição e situação. Toda vez que a gente publica algo da situação, você está alinhado com a situação. Aí publica algo da posição, você está alinhado com a oposição. Gente, na boa, vamos parar de chatice. O papel do jornalista é informar, não é apenas informar sobre, entre aspas, um lado, ou situação e oposição. Na boa, não existe lado, o negócio é informar. O mais importante nesse momento é que os candidatos mostrem para as pessoas que vão votar, no caso os conselheiros, o que eles pretendem fazer no próximo triênio. Parem de se preocupar com jornalistas ou com imprensa, isso é chato demais, com rede social.
é só vocês fazerem o trabalho de vocês. O lançamento oficial do Rodrigo Ducha, eu vou até ver aqui a data para não errar e acabar não dizendo que... Deixa eu ver aqui a data. Vai ser no dia 30 de setembro, tá? Então, no fim do mês, daqui a 20 dias, o Rodrigo Ducha vai fazer o evento, assim como o BAP fez ontem. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, Felipe Luiz deu uma entrevista, ele participou de uma pelada, um jogo amistoso, uma brincadeira ali no CFZ, Zico estava presente, e o Felipe Luiz deu uma entrevista para os jornalistas presentes, falando sobre a chegada de Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo. Recentemente ele falou o seguinte, abre aspas, um cara espetacular, nível altíssimo, jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com Ayrton Lucas e com a possível volta do Vinha no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito, muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil. Tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Gonzalo Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo, disse Felipe Luiz, lembrando que o Felipe Luiz é atual treinador do Sub-20 do Flamengo e acabou de ser campeão mundial Sub-20 com a equipe. E é óbvio que ele tem muito contato com o técnico Tite, porque eles têm uma ótima relação e tem que ter esse contato mesmo. Treinador profissional com treinador do Sub-20 é uma troca de conhecimento a todo momento, até porque o Sub-20 serve muitos jogadores ao elenco profissional, embora o Tite não goste muito de aproveitar a garotada. E por falar em garotada, um jogador que é pouco aproveitado pelo técnico Tite é o Matheus Gonçalves, que serviu a seleção Sub-20 recentemente em 2 amistosos, e ele falou sobre a quase saída dele do Flamengo nessa janela de transferência. Abre aspas, veio proposta tanto do Brasil quanto lá de fora, mas prefiro ficar no Flamengo, meu time de coração desde pequeno. Jogo lá desde os 12 anos, então é muito amor. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá. A gente pensa, conversa, vê o que é melhor sempre, mas felizmente estou no Flamengo ainda. Bom, Matheus Gonçalves, com todo respeito, você está no Flamengo ainda porque o Flamengo não aceitou te vender para o Red Bull Bragantino. E o Flamengo aceitou te vender para o Rio Ave de Portugal e você não aceitou o projeto, o que, na minha opinião, fez até certo. Acho que, analisando todo o contexto aí, eu acho que ele fez até certo. Ele queria ir para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo. Então, por isso que ele ficou no Flamengo. Mas o discurso dele, correto, torcedor do Flamengo, tá feliz. Ficar no Flamengo também não é nada mal, né? Sejamos francos. O grande problema é, o Tite deveria dar mais oportunidades a esse jovem jogador que já mostrou que tem muito potencial. Inclusive, o Matheus Gonçalves joga numa posição que o Flamengo terá um desfalque extremamente importante para o jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Pois é, De La Cruz está fora do jogo, não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida recentemente, não foi a campo nessa terça-feira, nem deve ir a campo nessa quarta-feira, e o jogo é na quinta, ele está fora do jogo. Por outro lado, o Tite tem as voltas de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Esses 3 foram desfalques recentemente, Arrascaeta e Gabigol por mais tempo. O Léo Pereira foi desfalque apenas na última partida do Flamengo por conta de um problema no joelho, enfim. Os 3 estão recuperados, estão à disposição da comissão técnica e aí o aproveitamento vai depender do técnico Tite. E sobre os convocados, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu publiquei, porque Fabrício Bruno, vamos lá, os convocados, Fabrício Bruno, Gerson, esses 2 da seleção brasileira, o Flamengo vai fretar um avião ainda na noite dessa terça, para que eles cheguem hoje, terça-feira, tá? Ao Rio de Janeiro, e vão treinar amanhã de acordo com o aproveitamento na seleção. Por que de acordo com o aproveitamento na seleção? Se os 2 jogarem por 90 minutos, o que eu acho muito difícil de acontecer, eles não vão treinar. Óbvio, vão fazer um trabalho regenerativo. Eu, para ser bem sincero, acho que o Fabrício Bruno nem entra em campo. Acho que já dei minha opinião aqui no canal, o Fabrício Bruno nem era para ter sido convocado pelo técnico Dorival Júnior, não sei nem por que chamou, apenas para um jogo. Ele já tem um monte de zagueiro lá e tem um monte de jogador que pode fazer a função de zagueiro. Achei totalmente desnecessário, só atrapalhou a vida do Flamengo. O Gerson, se jogar, não vai ser titular, se jogar vai entrar ali no segundo tempo, quem sabe jogar alguns minutos. Então, acredito nesses 2 aí amanhã lá no CT Ninho do Urubu treinando. Já Varela e Pulgar voltam de acordo com a programação de suas seleções. Não treinam amanhã, já está definido isso, mas podem ser aproveitados no jogo de quinta dependendo das condições físicas.
Vou dar a minha opinião. Desses convocados aí, eu acho que nenhum deveria ser aproveitado. Talvez o Fabrício Bruno, porque esse nem deve entrar em campo. Talvez o Fabrício Bruno. Eu acho que o foco do Flamengo tem que ser o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, que vive um bom momento, não perde a 8 jogos na temporada, e no meio da outra semana contra o Peñarol, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse tem que ser o foco do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, um clube que faz um investimento como esse, como vem fazendo, não só o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ponto. E se ganhar a Copa do Brasil? Ótimo, comemorar título é sempre maravilhoso. Mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Inclusive ontem, eu até estava pensando que pode fazer sentido. Por exemplo, as Copas acabam antes da eleição, o Campeonato Brasileiro depois. Isso pode influenciar na decisão ou não sei, só estou levantando uma bola aqui pensando sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Além de De La Cruz, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, com problema no tendão, Vinha, esses dois, e Pedro no joelho, esses 3 só voltam ano que vem. Michael, coxa direita, lesão grave muscular, só deve voltar em outubro aos gramados. E também o desfalque de Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E os reforços, Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata, esses não foram inscritos para essa fase da Copa do Brasil, ou seja, só podem ser aproveitados na competição se o Flamengo passar de fase. Para finalizar nosso vídeo aqui, o patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador. Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? E hoje tem o Jogo do Brasil da seleção. Oh, que sono, mas eu tenho que ver, né? Profissionalmente eu tenho que ver. Então eu quero 9h30 já ter terminado a live aqui para poder assistir a mais essa pelada da seleção. Seleção que hoje joga com o ataque do Real Madrid, né? Que não é bem o ataque do Real Madrid, mas o ataque formado por 3 jogadores do Real Madrid. Vai jogar com o Rodrigo na direita, com o Endrick no comando do ataque e Vini Júnior na esquerda. Quem deve estar adorando é o Florentino Pérez, né, dono do Real, presidente do Real Madrid, assim como o Carlo Ancelotti também, que provavelmente vai ficar de olho na partida para ver como é que funcionam esses 3. Só que, naturalmente, ele agora tem um titular absoluto que tem que jogar, que é o Mbappé. Então, o Endrick ainda acho que vai continuar esperando um pouco lá, mas de qualquer maneira, aposto que ele vai estar querendo ver esse rendimento do ataque com os 3 brasileiros. Bom, minha gente, deixa eu botar aqui, avisando a vocês que vocês já sabem que o Superchat está on, que você deve deixar o seu like e que se inscrever no canal e ativar o sininho. Quero botar aqui também, para quem ainda não sabe, eu estou no Blue Sky. Blue Sky, nome? Acho que é Blue Sky. E esse é o meu endereço lá. Então, quem quiser me achar lá, é só botar este... É Blue Sky mesmo, céu azul. Quem quiser, basta botar esse endereço aí que vai me achar lá. Eu estou botando lá também as chamadas para minhas lives. Mas lá, então, por enquanto, eu tenho issozinho aqui de inscritos, né? Então, repito, se você quer saber certinho a que horas é a minha live e se vai ter live aquele dia, se inscreve e ativa o sininho, que aí o YouTube te avisa, ok? Vamos então começar conversando, dando boa noite para a turma que está aqui. Olha aqui, o Miguel, que é um que está quase sempre aqui com a gente, diz: boa noite, a gestão do Landim, apesar de ser vitoriosa, tem muitos erros.
Tem muitos erros de postura do próprio Landim e do Marcos Braz. Né? O grande calcanhar de Aquiles da gestão Landim é o Marcos Braz. Embora o Landim também tenha feito algumas boas lambanças que fizeram com que muitos rubro-negros não o queiram na próxima eleição. Ele não é candidato, mas ele já está oficialmente convidado e aceitou para ser o CEO do Flamengo, caso Rodrigo Dunche seja eleito. Ou seja, se Rodrigo Dunche for eleito, será uma rainha da Inglaterra, porque quem vai mandar de verdade é o CEO, que é o Rodolfo Landim. Ao contrário do CEO atual, Reinaldo Belotti, que só aparece para segurar uma pontinha de camisa em dia de apresentação de jogador, mas ninguém sabe o que faz, ninguém vê, ninguém ouve falar dele, o Landim será extremamente atuante. Será, na verdade, o presidente do clube por mais 3 anos. Então, se você quer o Landim de continue, vote no Dunche. Se você acha que já chega de Landim, vote num dos outros candidatos. Olha aqui, o maior erro da gestão Landim se chama Marcos Braz, mordedor de virilhas. É isso mesmo, é isso aí mesmo. Mas ele tem outros erros. Ele tem outros erros graves, inclusive. O maior deles, para mim, recentemente, essa idiotice de querer comprar um clube em Portugal. Num momento em que o clube vai ter que fazer muita ginástica para ir pagando a construção do estádio e, ao mesmo tempo, mantendo o time competitivo. Isso, só essas 2 tarefas já vão demandar um tempo enorme. Tempo e grana, bufunfa. Imagina ter foco também num clube em Portugal, que também vai requerer dinheiro. Faz o menor sentido. Aliás, o BAP já disse que, se por acaso essa debilidade mental do Landim, esse delírio do Landim, for aprovado pelo Conselho, coisa que eu não acredito, e o Landim, de fato, começar esse negócio com Leixões, ele, se eleito, cancelará imediatamente a história. Diz aqui o Trajano. Boa noite. As coisas estão voltando ao normal. Vai ter jogo do Flamengo e você está de volta com suas brilhantes lives. Obrigado, Trajano. Quinta-feira, né? Quinta-feira vamos ter jogo. O Trajano, estou confiante na classificação diante do Bahia. Rogério Ceni é freguês VIP do Mengão. Eu também estou confiante por causa disso. 13 jogos, 13 derrotas. O Rogério Ceni não consegue ganhar do Flamengo. Quanto mais, nem empatar. Então, eu acho que a gente vai manter essa escrita e vai se classificar. Mas eu estou preocupado com o time que o Tite vai escalar e com as condições que muitos dos jogadores estarão. Vamos lembrar só aqui. Estão voltando de data FIFA. Pulgar, Varela, Fabrício Bruno e Gerson. Essa turma toda chega amanhã, quarta-feira, de volta para o Brasil. Todos viajando do exterior. E na quinta tem jogo. Em que condições estarão esses jogadores? 100%? Com certeza não. Ninguém está 100% depois de jogar. O Varela está jogando. O Pulgar está jogando. O Gerson entrou no último jogo. O Fabrício Bruno não sei se vai entrar, mas de qualquer maneira, só a viagem, só o desgaste, todos eles vão estar com algum tipo de cansaço que pode atrapalhar no jogo contra o Bahia. E, além disso, tem os que estão voltando de contusão, que são o Léo Pereira, o Gabriel e o Arrascaeta. Os 3 estão liberados, estão treinando, mas, obviamente, farão o primeiro jogo depois da contusão contra o Bahia. Temo muito pela condição física do Flamengo nesse jogo. O Miguel diz assim, a escolha de técnicos ruins também é uma marca negativa. Verdade. Estamos sofrendo com o chatite, escolha do Landim. Olha, o Landim tem 2 escolhas que são, como é que se diz? Catastróficas, de escolhas dele, pessoal. Sampaoli e Tite. Os 2 foram escolhas do Landim. Não foi o departamento de futebol que discutiu e que chegou a essa coisa. Foi o Landim que disse, eu quero o Sampaoli. E depois disse, eu quero o Tite. Ele tinha ficado amigo do Tite naquela vez da Copa América, que o Brasil ganhou, sem o Neymar, com o Landim de chefe da delegação. O Gustavo Bruno diz assim,
O Alan, após a cirurgia, ele nunca mais foi o mesmo. Vamos combinar. Após a cesárea. Cesárea não, né? Ele fez uma cirurgia no pé, né? Fez uma cirurgia no pé. Like, like, like. É isso mesmo, Gustavo Bruno. Peça likes. Renato, na sua avaliação, esse pode ser um bom presidente? Você certamente está se referindo ao BAP, que é a capa da minha live de hoje. Acho ele arrogante e lembro que ele chamou o Abel Braga de drogado. Olha, o BAP é uma pessoa muito difícil. Todo mundo que eu conheço que trabalhou com o BAP diz que ele é uma pessoa muito difícil. Ele é claramente arrogante. Ele claramente se acha o dono da verdade. Ele é um Landim, eu diria até com as tintas mais carregadas. Agora, ele está formando um time espetacular. A verdade, somente ele anunciou o seu time até agora. Maurício Gomes de Matos mostrou apenas um vice-presidente, que foi indicado pelo Bandeira, e a gente sabe que fulano, Beltrano está com ele, mas não tem, ninguém ainda chegou, nem o Maurício Gomes de Matos, muito menos o Valim, e muito menos ainda o Delair Dubrovski. Chegaram e disseram, olha, está aqui o meu time. O BAP ainda não disse está aqui o meu time, mas já mostrou nesse lançamento de candidatura um time fortíssimo junto dele. Primeiro ele botou de vice-presidente geral, embora eu acho que esse cargo é meio que... Me engana que eu gosto. Vice-presidente em lugar nenhum manda muito, né? Nem na República, nem no governo, nem nada. Mas, enfim. O Flávio Wilemann. O Flávio Wilemann é um dos melhores quadros do Flamengo, dessa nova geração. Ele é tão bom e tão respeitado por todo mundo que pensava-se que ele poderia sair candidato. Ele poderia ser candidato apoiado pelo Bandeira de Melo. Mas depois de muito conversar dentro da política do Flamengo, ele acabou optando por não se lançar e por apoiar o BAP. E o BAP agora o indica como vice-geral. O que isso pode apontar? E aí é bom. O Flávio Wilemann, ao contrário do BAP, que é arrogante, que é grosseirão, que se acha dono da verdade, o Flávio Wilemann é o oposto disso tudo. O Flávio Wilemann é um gentleman. Não há quem não goste do Flávio Wilemann no Flamengo. E o Flávio Wilemann é um cara extremamente competente. Então, a minha esperança, se o BAP for eleito, é que o Flávio Wilemann e o resto do time que ele tem, Tostes, Prakanovic, tantos outros lá, a essência da chapa azul, lá de trás, está toda com o BAP. Os cabeças da chapa azul estão todos com o BAP. Fora da chapa azul, original, estou falando aquela que elegeu o Bandeira no primeiro mandato. Está fora o Bandeira, que está apoiando Maurício Gomes de Matos, e está fora o Valim, que se lançou candidato, mas que ninguém sabe muito bem quem está com ele. Já ouvi de gente boa dentro do Flamengo que o Valim talvez não forme nem chapa. O que é não formar chapa? Para você oficializar a sua candidatura, você tem que botar 150 nomes de sócios, com divisões lá de sócio proprietário, conselheiro, tá? Para você poder, que te apoiam e que assinam a tua chapa. Antigamente você pegava o nome de alguém que nem sabia e botava na tua chapa, e tinha um outro que pegava e botava esse mesmo nome na chapa dele e todos eram aprovados. Agora não é assim. Agora não pode haver duplicidade e, principalmente, todos os nomes que surgem no apoio na composição da chapa têm que assinar de próprio punho que estão com essa chapa. Tem muita gente que acha que o Valim não conseguirá formar a chapa pelo motivo de estar meio que no mata-burro, como a gente chama do tênis. Ele é chapa azul original, mas quem está com o BAP é principalmente chapa azul. Quem ficou meio que na tal Uniflá, que o Landim chama, que é muita gente do antigo Flamengo, Patrícia Mourinho, o próprio Marcos Braz, Rodrigo Duncha, essa turma toda é da antiga política do Flamengo. Está com o Landim.
eu fico me perguntando, e ainda tem uma turma também, ex-Chapa Azul, não tão, vamos assim dizer, gabaritada, conhecida, que está com bandeira ainda. Então eu fico me perguntando como é que isso sem falar na velha política do Flamengo, que está com Delair. Parte da velha política do Flamengo está com Delair. Então eu fico me perguntando quem vai formar a chapa do Valim. Tenho sérias dúvidas. Acho que isso vai acontecer é o seguinte. Muito possivelmente, ainda vai haver fusão de chapas na reta final da eleição. Eu vou ler para vocês aqui a última pesquisa que eu tive conhecimento. Ela foi colocada pelo Paparazzo Rubro-Negro e que é uma pesquisa feita pela empresa INPR, que entrevistou 232 sócios do Flamengo para saber as intenções de voto nos candidatos à presidência. Luiz Eduardo Batista, Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Dunst e Valim. Não consideraram aqui o Delair. Eu respondi uma pesquisa, porque muita gente diz assim, eu nunca respondi pesquisa. Eu respondi uma pesquisa recentemente, enviada por e-mail. Como eu sou sócio proprietário e tenho meu e-mail cadastrado, me mandaram essa pesquisa. Matheus Gonçalves, atacante da seleção brasileira sub-20, decidiu permanecer no Flamengo mesmo diante de propostas do Bragantino e do Rio Ave, de Portugal. O jogador, que tem encontrado poucas oportunidades no time principal, foi convocado para a seleção sub-20 pelo técnico Ramon Menezes e voltou a campo recentemente. Ele foi titular no primeiro amistoso contra o México e entrou no segundo tempo do segundo jogo, ambos realizados em São Januário. Em entrevista após a segunda partida, Matheus explicou sua decisão de não sair na última janela de transferências, destacando seu amor pelo Flamengo e a esperança de conquistar mais chances no clube. Recebi propostas do Brasil e do exterior, mas preferi ficar no Flamengo, que é o time do meu coração desde criança. Jogo lá desde os 12 anos e acredito que ainda posso ter mais oportunidades e me destacar. Além disso, Matheus revelou que tentou convencer David Washington a se juntar ao Flamengo, mas a transferência não se concretizou devido ao fechamento da janela. O atacante do Chelsea acabou permanecendo na Inglaterra, apesar das conversas entre os dois. A gente conversou, dei uma brincada com ele, mas infelizmente não deu certo. Que Deus abençoe a vida dele no Chelsea. Durante a vitória do Brasil sub-20 por 3-2 sobre o México, Matheus Gonçalves entrou em campo no segundo tempo e participou do terceiro gol da partida, destacando sua evolução desde o jogo anterior. Graças a Deus pude entrar e fazer uma boa partida, melhor do que na quinta-feira. Estou muito feliz, agradeço ao Ramon pela oportunidade. Agora é continuar trabalhando para estar nas próximas convocações. Já de volta ao Flamengo e à disposição do técnico Tite, Matheus falou sobre como lida com o tempo limitado em campo no time principal. Ele admitiu a frustração, mas demonstrou maturidade e confiança no futuro. É claro que a gente fica incomodado, quer sempre estar jogando, ainda mais eu que sou fominha. Mas tudo acontece no tempo certo. Se não joguei, é porque algo melhor está por vir. Vou continuar trabalhando para ter mais minutos e mais chances. Sigo com a cabeça tranquila e feliz, tudo no tempo de Deus.